Shalom, graça e paz em nome do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez com esse canal Voz Profética para compartilhar aquilo que Deus tem colocado no nosso coração contigo, trazendo palavras que Deus tem incendiado, tem queimado no nosso coração para esse tempo, para esta geração. E hoje, de forma assim, muito especial, uma palavra que queima muito no meu coração, uma palavra que Deus vem falando comigo já há alguns anos, já há algum tempo, e sobre a voz profética, sobre o chamado da igreja como voz profética na terra. O tema dessa ministração é liberando a voz profética nesta geração. Liberando a voz profética nesta geração. Sem perder tempo, quero ler com você o texto que está em Ezequiel, capítulo 37, de 1 a 10. Ezequiel, capítulo 37, de 1 a 10, é um texto muito conhecido, famoso texto do Vale dos Ossos Secos. Eu vou ler para você, acompanhe comigo, diz assim a palavra de Deus. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor, tu sabes. Disse-me ele: Profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor. Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, eu clamo, Pai, na simplicidade que é a tua palavra. Fala conosco e traz a revelação que está no teu coração para os nossos corações. É a nossa oração nessa hora, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Para falar de voz profética, nós primeiro precisamos entender sobre o ofício profético. Não tem como falar da voz profética se não entender o que é um profeta. Para que ele serve? Quem são os profetas? Então, rapidamente, de forma muito sucinta, muito rápida, eu vou tentar compartilhar algo com você aqui. A palavra hebraica do Antigo Testamento para profeta é Nabi. Nabi. O que quer dizer Nabi? Nabi quer dizer anunciador, proclamador. Então, quando a Bíblia fala de profeta, quando se usa esse termo Nabi para designar o profeta, a Bíblia está falando de alguém que é um proclamador da palavra de Deus, é um anunciador da palavra de Deus. Portanto, o profeta é aquele que anuncia as mensagens de Deus, ou a mensagem de Deus para um povo, para uma geração, para um território. O profeta se constitui numa espécie de porta-voz de Deus. É aquele que traz a voz de Deus para o povo, aquele que traz a voz de Deus para o seu contexto. E aí é interessante porque nos dias de hoje
se tem uma visão assim muito equivocada a respeito do ofício profético. Porque normalmente quando a gente fala assim em profecia, normalmente quando a gente fala em profeta, a maioria das pessoas pensa em alguma coisa se referindo ao futuro, em alguma revelação para o futuro, em alguém que vai desvendar coisas que estão por acontecer, coisas que estão por vir. Na verdade, muitos profetas falaram e destilaram coisas a respeito do porvir, sim, mas por quê? Porque Deus queria comunicar ao mundo, aos homens de determinada geração, algo que estava por acontecer, algo que estava por vir. Então Deus usava os seus profetas para falar aquilo que estava para acontecer, aquilo que estava por vir. Mas a essência do ministério profético não é essa. O que define um profeta não é falar coisas sobre o futuro. O que define um profeta é falar aquilo que Deus quer falar num determinado contexto, numa determinada geração, aquilo que Deus quer falar ao povo. Então o profeta é o nabi, é o anunciador, é aquele que fala o que está na mente de Deus, ou seja, aquele que traz o que está no coração de Deus, na mente de Deus, para nós, para esta geração. Amém? Está entendendo comigo? Está compreendendo? E aí vamos ver, na Bíblia, por exemplo, tem muitas pessoas que são associadas ao ofício profético e que hoje em dia muitos talvez até se assustariam em saber que essa pessoa é chamada de profeta. Por exemplo, você sabe qual foi o primeiro homem na Bíblia a ser chamado de nabi, a ser chamado de profeta? É um homem que vai surpreender muitas pessoas. Muitos talvez não pensem nele como um profeta, não lembram dele como um profeta, mas a Bíblia diz que ele era um profeta. Sabe quem era este homem? Abraão. Abraão é o primeiro homem na Bíblia a ser chamado com esse título, nabi, profeta, anunciador, proclamador da palavra, da mensagem de Deus. Isso está lá, vou ler para você, em Gênesis 27, Gênesis capítulo 20, o verso 7. É uma passagem muito interessante, porque Abraão estava peregrinando em terra estranha, ele estava com medo de ser morto, ele não havia falado para as pessoas que Sara era sua esposa, e Sara era uma mulher muito bonita, muito charmosa, e logo um dos reis, o rei chamado Abimeleque, ele quis tomar Sara como esposa e estava preparando ela para desposá-la. Mas antes que ele consumasse o casamento, um anjo aparece para Abimeleque em sonho. E aí adverte ele severamente. Olha o que o anjo diz para Abimeleque. Diz assim: agora, pois, restitui a mulher a seu marido, pois ele é profeta, e intercederá por ti, e viverás. Se, porém, não lhe restituíres, sabe que certamente morrerás tu e tudo o que é teu. Ou seja, Abimeleque, sem saber, estava com a esposa de um profeta. Abraão era profeta. E aí a Bíblia diz, olha, ele vai interceder por você. Abraão, o profeta, na posição daquele que intercede, naquele que vai para a brecha e clama a Deus para que algo aconteça na terra. Abraão é chamado de profeta, mas ele não tem nada na Bíblia falando que ele fez profecia sobre o futuro, que ele desvendou coisas do futuro, nada disso. Abraão era alguém que na sua geração trazia a palavra de Deus para o povo. Era alguém capaz, alguém com quem Deus conseguia se relacionar, falar com ele ouvir de Deus e transmitir para o povo aquilo que Deus queria que o povo ouvisse. Esse é o ofício profético, essa é a característica do profeta. Guarda isso, vai guardando aí que nós vamos chegar em algo tremendo já aqui na frente. E aí, outro que é chamado de profeta na Bíblia, e nem todos têm essa visão dele como profeta, é Moisés. Na verdade, Moisés é o grande profeta da nação de Israel no Antigo Testamento, o grande homem que Deus usou para transmitir a sua mensagem, para transmitir a sua palavra. Mas, da mesma forma, Moisés não é alguém associado a predições de futuro, a falar coisas do futuro. Não. Se você vai ver o ministério de Moisés, você vai ver que ele não é caracterizado por isso. Mas o que caracteriza o ministério de Moisés? Era aquele que era o porta-voz de Deus. Era aquele a quem o povo
querendo ouvir a voz de Deus, buscava ele, porque ele era um profeta. E aí em Deuteronômio 18:18, Deuteronômio 18:18, a Bíblia diz assim: suscitar-lhes-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, está se referindo a Moisés, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E aí já se referindo ao Messias. Então, quando Deus quis falar sobre o Messias, e aqui sim é um momento em que no ministério de Moisés está se falando algo para o futuro, algo que iria acontecer, está se falando algo que iria acontecer nas gerações seguintes. Deus fala assim: olha, eu vou suscitar no meio de vocês um profeta semelhante a ti, Moisés. E este homem, esse profeta, é aquele em quem eu vou colocar as minhas palavras, e ele falará tudo o que eu lhe ordenar. E aí nós temos mais uma vez a característica principal do profeta: Deus colocando as palavras na boca de alguém para que essa pessoa fale. Jesus, o Messias, foi o maior profeta da Bíblia. Jesus foi aquele que ouvia de Deus e falava. Ele disse assim: as palavras que eu falo, eu não falo de mim mesmo. O que eu falo para vocês, eu ouvi do meu Pai. Ouvi do meu Pai. Você pega o ministério de Jesus, você vai encontrar em diversas ocasiões ele dizendo isso, ele se referindo a si próprio, falando: olha, o que eu estou falando com vocês, eu não falo de mim mesmo, eu falo daquilo que eu ouvi do Pai. Então, irmãos, entenda, o Nabi, o profeta, é esse que ouve da parte de Deus e transmite para a sua geração. A gente pode resumir dizendo que o Nabi, na sua essência, é alguém que anuncia aquilo que está na mente de Deus, aquilo que Deus quer que seja liberado na terra. Uau! O Nabi, o profeta, é alguém que conhece a mente de Deus. Aquilo que está na mente, no coração do Pai, ele o dá a conhecer ao seu profeta, para que ele transmita entre nós, transmita a sua geração e as gerações posteriores. Está acompanhando comigo? Uau! Agora preste atenção. No Novo Testamento tem algo muito poderoso, tem algo muito tremendo. Por quê? Porque a Bíblia diz que quando Jesus morreu na cruz e consumou a obra na cruz, o véu do templo se rasgou. E a partir dali, todo aquele que crer em Senhor Jesus, que o receber como Senhor e Salvador, todo aquele que o receber por fé como Senhor e Messias e Salvador, todo aquele receberá do seu Espírito Santo, e todo aquele poderá penetrar no Santo dos Santos e ouvir a voz de Deus e ter a comunhão com Deus. Algo que antes era só permitido aos sacerdotes. Entrar no Santo dos Santos era uma função sacerdotal. Entrar no Santo dos Santos era uma função só permitida aos sacerdotes. Mas, no Novo Testamento, a Bíblia diz que o véu se rasgou de alto a baixo, e hoje todos nós temos acesso ao Pai mediante o sangue de Cristo Jesus, nosso Redentor. Ô glória, vai comigo aí, vai juntando as peças. Porque você tem então a função do profeta, falada desde o Antigo Testamento, que é aquele anunciador, o proclamador das boas novas de Deus. Você tem a função do sacerdote. O sacerdote é aquele que entra no Santo dos Santos, que intercede pelo povo a Deus, vai a Deus e faz a sua intercessão, é aquele que se coloca entre Deus e o povo e faz a sua intercessão, pedindo e clamando a bênção de Deus para o povo. O sacerdote é aquele que tem acesso à presença de Deus, à presença do Pai. Só que no Novo Testamento, toda a igreja é chamada sacerdotal. Toda a igreja tem essa vocação sacerdotal, porque o véu se rasgou. E aí eu quero que você leia comigo lá em 1 Pedro. 1 Pedro 2:9. 1 Pedro capítulo 2, o verso 9. Quando diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E aí vem o final do versículo, que é algo tremendo.
Por que que Deus constitui a igreja como a igreja sacerdotal? Por que que Deus constitui a igreja como essa nação sacerdotal, essa nação santa? Por quê? Olha a conclusão do versículo, diz, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Oh, glória! Irmãos, oh, glória! Começa a conectar aí, começa a juntar as peças aí, porque Deus está querendo transmitir algo tremendo para você, está querendo revelar algo poderoso para a sua vida nessa hora. Entenda, o profeta é aquele que ouve da parte de Deus e que fala a mensagem de Deus para a sua geração, para o seu contexto. O sacerdote é aquele que tem acesso à presença de Deus, é aquele que tem acesso ao Santo dos Santos, ao trono do Pai. E o Novo Testamento diz que toda a igreja é sacerdotal, nós somos um sacerdócio real. Oh, glória! Sacerdócio real, reis e sacerdotes. É poderoso isso. Nós somos uma nação santa, uma nação de sacerdotes, uma nação de pessoas inteira. O reino de Deus é constituído por pessoas, por uma nação de pessoas que têm acesso ao Pai, que têm acesso ao trono, que podem ouvir dele, que podem falar com ele. Mas para que Deus permite esse acesso? Para que o rei permite esse acesso? Ele tem um propósito. E o propósito dele é que todo este que acessa o trono, que ouve da parte dele, possa sair dali e fazer o quê? Proclamar. Proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ouça o que Deus está querendo revelar a você, a mim e a você nesses dias. Deus está levantando uma geração profético-sacerdotal na terra. A missão da igreja, na sua essência, no seu íntimo, a missão da igreja na terra é uma missão profético-sacerdotal, ou seja, aquele que vai e entra no Santo dos Santos, aquele que adentra as profundezas de Deus, aquele que adentra a intimidade de Deus, e aquele que é capaz de sair dali e agora, como um profeta, proclamar aquilo que está na mente, aquilo que está no coração de Deus, proclamar a verdade de Deus para a sua geração. Deus quer te usar para ser um proclamador das boas novas dele nesta geração. Deus quer te usar como voz profética nesse tempo, entenda isso. Entenda isso. É claro que Deus continua estabelecendo os seus profetas por ofício, continua estabelecendo os seus sacerdotes por ofício. Isso não mudou, acontece no Novo Testamento e você tem os profetas chamados por ofício, profetas. Deus institui apóstolos, Deus institui profetas, mestres, pastores, evangelistas. Ok, isso são os dons, são os ministérios. Tem pessoas que vão ter o ofício profético chamado por Deus. Mas mesmo aquele que não tem o ofício profético, mesmo aquele que não tem o chamado profético, mesmo aquele que não foi chamado para ser um sacerdote, um pastor, um líder de igreja, mesmo esse, sendo igreja, é da natureza da igreja a vocação profético-sacerdotal. É da essência da igreja a vocação profético-sacerdotal, ou seja, todo aquele que entrega a vida ao Senhor Jesus pode ser um profeta na terra. Por quê? Porque se torna sacerdote, o sacerdote ouve da parte de Deus e o sacerdote pode transmitir a voz de Deus agora como um profeta, como um nabi, como um proclamador, um anunciador. A voz profética, ouça a voz profética. Não é só quando homens poderosos, conhecidos, e vão e trazem exortações a uma nação, a um rei. Isso tudo é voz profética? Sim, claro que é. Mas eu quero trazer você numa dimensão mais ampla, numa dimensão maior. A voz profética é quando Deus fala com você algo a respeito de você mesmo, da sua vida, da sua casa, da sua família, do seu contexto, da sua cidade. Deus quer usar você como voz profética nesse tempo. Deus quer trazer aquilo que está na mente dele para esta geração. Aquilo que está na mente dele a respeito da sua casa. O que é que Deus está falando a respeito da sua casa?
Oh, você acha que Deus está falando alguma coisa? Você acha que Deus está falando algo nesse tempo? Sim, Deus está falando, ele não se calou, mas precisa que alguém adentre o Santo dos Santos, precisa que alguém cumpra a sua função sacerdotal e saia de lá e cumpra a sua função profética, de ouvir, mas de falar, de proclamar as verdades de Deus. Qual é a verdade de Deus para o seu contexto? Qual é a verdade de Deus para a sua geração? Você acha que Deus está falando algo nesse tempo de pandemia, nesse tempo que estamos vivendo, com tanta incerteza, com tanta angústia no coração? Queridos, o mundo está clamando por profetas. O mundo está clamando por pessoas capazes de ouvir a voz de Deus e proclamar a verdade de Deus para esse tempo. E eu tenho uma boa notícia. Essa pessoa que o mundo clama, que o mundo está esperando ouvir, essa pessoa se chama um cristão convicto, um cristão verdadeiramente nascido de novo. Todo cristão verdadeiramente nascido de novo, todo cristão tem acesso ao trono do Pai e pode transmitir as boas novas do reino. Sabe, isso é poderoso. Isso é poderoso porque tem um detalhe na função sacerdotal. A igreja sacerdotal e o Antigo Testamento diz que o sacerdote tem o poder de liberar decretos. Decretos. Um sacerdote, quando ele liberava uma palavra, aquilo se cumpria. Isso quer dizer o seguinte, igreja, nós hoje, como numa missão profética sacerdotal, entende? Isso está imbricado, isso está junto na figura da igreja. A igreja traz na sua essência a função profética, a função sacerdotal. Então, nós podemos sim ouvir e liberar com autoridade, com poder, palavras da parte do Altíssimo, palavras da parte de Deus, palavras que vão fazer enfermidade sair, palavras que vão trazer curas, que vão trazer milagres, que vão trazer mudança para o seu contexto, que vão trazer a revelação do Pai para as pessoas, que vão trazer a revelação de Deus, palavras que mudam o histórico, que mudam a vida, que mudam a família, que mudam a geração inteira. Uma palavra de poder, há poder na sua palavra, há poder naquela palavra que sai da boca de quem ouviu o que está na mente de Deus e se torna um proclamador, um anunciador, um nabi, alguém que proclama a verdade de Deus para esse tempo. Oh, aleluia, oh, aleluia, oh, aleluia. Eu quero orar com você. Nós vamos continuar essa ministração na próxima semana. Nós vamos continuar falando sobre a voz profética. Nós vamos falar sobre como ouvir a voz de Deus, que é algo poderoso. Nós vamos falar sobre a sua autoridade sacerdotal, o território que Deus te dá, o território que Deus te confia. Nós vamos falar disso na próxima semana. Mas hoje eu só quero que você entenda essa revelação. Você que está ao alcance dessa ministração, essa palavra não chegou até você à toa, não chegou por acaso. Você que está ao alcance dessa ministração, você está sendo chamada para ser um profeta, uma profetisa de Deus nesta geração. Deus quer que você adentre o Santo dos Santos. Deus quer que você conheça os mistérios dele. Deus quer que você conheça o que está na mente, o que está no coração dele a respeito da sua família, da sua casa, da sua cidade, do seu contexto. Oh, glória! E Deus quer que você proclame, libere a palavra de poder, porque essa palavra terá um poder de transformar vidas, de transformar todo um contexto, de transformar gerações inteiras. Deus está levantando uma geração profética sacerdotal com poder nesses tempos, porque Jesus Cristo está voltando. Estamos muito perto da volta do Messias e a igreja vai cumprir a sua missão profética e sacerdotal nesse período. Oh, aleluia. Quero orar por você em nome de Jesus. Pai, nessa hora, eu abençoo esta vida que está ao alcance dessa ministração. Abençoo esta vida que está ao alcance dessa palavra, dessa voz. Meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, o Senhor nos constituiu reino de sacerdotes. Oh, meu Deus, o Senhor nos constituiu não apenas reino de sacerdotes, mas o Senhor nos constituiu um reino profético, pessoas capazes de proclamar as verdades daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pai, em o nome do Senhor, oh meu Deus, em nome de Jesus, nessa hora eu clamo,
Toca na vida desse amado, dessa amada que está ao alcance. Pai, eu clamo que a mente, que o coração dessa pessoa seja cheia das boas palavras do Senhor. Que a mente, que o coração dessa pessoa seja povoada pelas palavras poderosas do Eterno. Enche-nos, Senhor, enche-nos com as tuas palavras, com as tuas boas palavras. Faz-nos transbordar das tuas palavras, para que possamos lançar essa palavra com poder, com todo o poder que ela tem àqueles que estão ao nosso redor, trazendo consolo, trazendo conforto, trazendo exortação, trazendo mudança, trazendo, meu Deus, a cura, trazendo um milagre, trazendo a existência aquilo que não se pode ver, trazendo à existência aquilo que os olhos humanos não podem ver. Meu Deus, eu clamo, faz povoar as tuas boas palavras nesta pessoa. Enche sua mente, enche seu coração e que ela seja uma boca profética, que ela seja como uma trombeta, como um chofar, onde quer que esteja, proclamando a verdade do Deus vivo e as palavras de poder do Senhor onde quer que esteja. Eu abençoo assim e oro assim por esta pessoa, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, 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 aleluia, 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 poderoso, poderoso, aleluia. Fazer a última oração, sempre tenho feito aqui. Se você que está ao alcance dessa palavra ainda não entregou a vida para Jesus, você vai fazer isso agora. Porque Deus está te chamando para essa vocação sacerdotal, essa vocação profética na terra. E você precisa entregar sua vida a Ele. Então, repita comigo essa oração, diga assim: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador, me arrependo dos meus pecados e te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Entra na minha vida e faz morada. Pai, eu abençoo essa pessoa que hoje entrega a vida ao Senhor Jesus, se reconhecendo como pecador e abrindo a porta do seu coração para recebê-lo como Senhor e Salvador. Gera, meu Deus, o novo nascimento, a nova vida, a transformação que só o Senhor pode operar no interior do ser humano. Põe o teu anjo ao redor desta vida e faz a tua obra por completo. É a minha oração em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus, grande beijo no teu coração. Semana que vem nós vamos continuar falando sobre isso, sobre o ouvir Deus, sobre os territórios onde a voz profética é liberada. E creia, Deus quer te usar de forma poderosa nessa geração. Tem muita gente esperando ouvir da sua boca as palavras de Deus para esse tempo. Grande abraço, grande beijo. Fica na paz do Senhor. Espalhe esse vídeo onde você puder, espalhe essa ministração onde você puder, curta aí o videozinho, se inscreva no canal, porque tudo isso faz essa palavra girar e faz essa palavra alcançar muitas pessoas. Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus. Tchau!